Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Saí da tela, inclusive, para dar o bom dia para vocês aí. Estamos no ar para o 18º episódio do As Suas Marcas Podcast. Eu quase errei o nome do programa de novo, tô com esse problema aí, né? É um problema sério que está se agravando, que é o meu problema mental está se agravando nos últimos tempos. E estamos aqui, eu e Guilherme Kurtz, para repercutir o que aconteceu na última semana e vai acontecer na próxima semana no atletismo nacional, mundial. Até porque estamos gravando hoje, excepcionalmente, na segunda-feira, então esse podcast poderá sair pela primeira vez na história antes do que a gente promete. E vamos começar falando disso aí, porque hoje ainda o Guilherme vai viajar para representar o nosso país no Campeonato Sul-Americano de Feiura. Atletismo. Atletismo. Podia ser também. Isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Em pleno feriado, estamos aqui gravando mais um episódio. E é isso. Vamos falar aí sobre o que aconteceu principalmente nos 10 quilômetros da corrida Marco Zero, que aconteceu ontem e nós prometemos, né, que iríamos estar aqui falando sobre. Eu assisti a transmissão e temos alguns fatos para contar. Também conversei com o campeão depois da prova, né? Mandei ele uma mensagem para ele, me respondeu, falou um pouquinho sobre a corrida. Então vamos estar passando para vocês aí os 10 primeiros de cada sexo que foram os premiados nessa corrida aí que prometeu, né, grandes resultados. As marcas não foram tão expressivas, né, mas a gente depois percebeu que o percurso realmente era bem pesado. E aí fica difícil, né, correr rápido. A prova acaba sendo mais estratégica e foi o que aconteceu lá em Rondônia. Eu acho legal também que a prova depois, o Doidos por Corrida ali, que até repercutiu, mandar um abraço pro Doidos aí, que repercutiu no nosso podcast na semana passada, né? Depois a gente falar dos influencers de corrida e tal. Bastante gente compartilhou, foi o episódio mais visto até o momento, inclusive, tanto no YouTube quanto no Spotify. Então, agradecer aí todo mundo que assistiu, que tirou um tempinho para ver. Acho que a gente tem que falar mais sério aqui, então. E que eu acho que foi bem legal, a galera curtiu muito. E o Doidos postou, né, na página deles ali a altimetria da prova também, né? E deu para ver que era uma prova que chegava num subidão violento, né? Então, eu não vi a transmissão da prova, que aliás o próprio Doidos ali criticou bastante a transmissão, disse que foi bem ruim a transmissão, foi o único ponto negativo da prova, que os atletas de elite todos elogiaram muito o tratamento que receberam lá. Inclusive o Altobelli, né, postou um vídeo pós-prova, o Altobelli acabou sendo o 10º colocado, não teve o desempenho que gostaria, e fez um vídeo, né, também postou ontem falando sobre dar até uma pausa para dar uma descansada, para rever alguns conceitos, ver o que está acontecendo com ele, que ele não está conseguindo desempenhar da maneira que ele gostaria. Mas, dito isso também, eu queria destacar também que, além de entregar bons resultados, uma excelente premiação, a Corrida Marco Zero também nos entregou ótimos memes, né? O cara Nossa! tá ali repercutindo vários dos memes que foram gravados lá na Corrida Marco Zero. Sabe que eu vi a transmissão e, cara, tinha um comentarista que era uma lenda viva, um velhinho. E ele falou pérolas e pérolas, pérolas. O último corte do Atletas News eu que mandei para eles, que é o corte em que ele fala que os atletas estão se desidratando. Eles estão no ponto de desidratação. Outro corte, né, que para quem não viu, vai no perfil aí no Instagram Atletas News. Eles já postaram 2 e acho que vão postar mais, que a galera nos comentários está pedindo mais cortes da transmissão. O outro corte é quando o senhor ele fala que ele fez algumas análises, e dentre as análises ele previa que iriam correr os 10 quilômetros entre 22 e 30 minutos. Então assim, ó, ele fez uma Errado não análise tá! correu 29 o campeão, né, ele não errou, mas 22, cara, aí não dá. Aí ele falou que uma prova da região, os atletas lá correram 26. Então, por isso ele estava. Já que os atletas da região correram 26, os 10, os internacionais iam correr, né? 22. E aí, outras pérolas. Ele falou que na Itália os atletas tomam um copinho de vinho antes,
os atletas de futebol, eles tomam um copinho de vinho antes de jogar, umas 2 horas antes, porque daí tem todas as propriedades do vinho. É muito bom. Então ele deu essa dica para as pessoas, dentre outras e outras e outras pérolas. Mas a que mais marcou também foi aqui o Wendel, Jerônimo, já adiantando que foi o campeão. Ele achou que o Wendel era um coelho. E falava que o Wendel era um coelho, que existia coelho no Brasil, que se fosse atleta brasileiro era um coelho. E aí, né, entra no ponto, tirando agora a parte mais hilária, um ponto, né, um pouco triste, que é essa questão de não valorizar o atleta como poderia, né? Porque era uma transmissão que tinha mais de 1.000 pessoas vendo ao vivo, e é o momento, né, para o atleta ter essa visibilidade, né, as pessoas conhecerem quem não sabia quem era o Wendel, né, a gente conhece o Wendel porque já foi medalhista um monte de vezes no Troféu Brasil, é um cara que já ganhou várias provas famosas, um grande corredor do Brasil, mas a maioria acredito que não conhecia o Wendel, né, sendo que a prova também ela não explorou o Wendel antes, explorou mais a imagem do Altobelli e do Fábio, e aí, né, é aquela coisa que a gente sempre critica, às vezes, as transmissões, que infelizmente, os comentaristas caem de paraquedas lá e não sabem nada de corrida. Nada, nada, nada. É o que aparentava, né? Essa pessoa que estava comentando. E aí é isso, uma prova que tem 350 mil reais de premiação, que né, alguns perfis falaram que era a maior premiação do Brasil, e que deu um tratamento que a gente viu, né, acompanhando ali os stories do Altobelli e do Fábio. Bah, eles estavam há 3, 4 dias lá, sendo tratados muito bem, e jantares, e almoços, e fotos, e televisão. Né? Um dia antes a gente percebeu que foi feito um evento de divulgação da prova. E aí a prova economiza, talvez, no comentarista, que é talvez a imagem, né, que vai passar para o público. A transmissão, no começo a gente não viu a largada, ela teve uma queda no sinal, e tanto o comentarista quanto o narrador, assim, tu via que eles não tinham muito conhecimento. Então, é ruim para o público, né? A gente quer popularizar o atletismo, dando informações legais que a gente faz aqui, e aí a transmissão acaba pecando, né, nisso de, de trazer alguém sem muito conhecimento, mas a gente tem que se pegar também nos pontos positivos, né? Acreditamos que o ano que vem aí a prova, como talvez o único ponto de crítica foi esse, talvez a prova no que vem corrija, né? E também invista em alguém ali capacitado para comentar, que conheça os atletas, conheça as marcas, para que o público que assiste, né, e o público às vezes que não tem o conhecimento que a gente tem de saber sobre todos os atletas, que eles tenham esse conhecimento assistindo a prova, como a gente vê, né, nas grandes emissoras aí que colocam sempre pessoas capacitadas. Por exemplo, a Maratona de Boston que vai acontecer hoje, normalmente é o Adalto que comenta na ESPN. E aí, cara, é aula e aula e aula. É um cara que dispensa comentários, né? O treinador simplesmente do Marilson, que foi 3 vezes campeão da Maratona de Nova York. Exatamente, exatamente. Eu acho que a gente falou bem a questão de não ter pessoas especializadas, né, no esporte para comentar. A gente tem a sorte que em alguns momentos, né, o Adalto faz esses comentários na ESPN, nós tínhamos o Walter Nogueira que fazia comentários na Globo também, e por vezes são colocados apenas ex-atletas também, que às vezes o atleta que corre 400, corre um velocista, ele não tem conhecimento tanto sobre a maratona, assim como um maratonista não tem tanto conhecimento quanto com as provas de velocidade, né? Então, assim, às vezes, daqui a pouco gerar um pouquinho mais de botar mais gente para comentar, mais atletas para comentar, ou ter alguém técnico ali que entenda um pouco mais do atletismo, da parte técnica mesmo, um treinador, como o caso do Adalto, como o caso do Walter, que comentam as provas, né, que comentavam essas provas há bastante tempo. Então, se esse for o único ponto negativo, eu acho que o pessoal lá da corrida vai conseguir sanar esse problema para o ano que vem. Eu não sei, eu estava procurando enquanto tu falava quantos atletas tinham completado a prova lá em Ji-Paraná ontem. Eu não encontrei essa informação ainda em nenhum local, mas assim que eu encontrar, eu quero trazer assim para ver a quantidade de atletas mesmo que completou essa prova de 10 quilômetros lá em Ji-Paraná. Por enquanto, aqui na, na página oficial, aqui não consegue ver a quantidade de atletas.
Mas assim que eu tiver essa informação, eu vou trazer para vocês. Acho que a gente pode também já dar uma repassada nos resultados da prova, né? Nos 10 primeiros colocados, que foi muito repercutido, tanto no masculino quanto no feminino. E foi legal, assim, eu acredito que foi bacana mesmo ter um brasileiro e uma brasileira, né? Na primeira colocação da prova. A Núbia venceu no feminino, 1 segundo à frente da segunda colocada, que foi a Viola Kosgei do Quênia. A terceiro colocado foi a Tadez Ueca, da Etiópia, com 35 e 32. Então, 35-22 para a Núbia, 35-23 para a Viola e 35-32 para a Tadez Ueca. A quarta colocação brasileira, Cleidiane Barbosa. Suzane Martins correu muito lá também, 36,02 foi a quinta colocada. Anastácia Rocha, 36,25. Franciane Moura, 37,02. A Hades, que eu não vou falar mais o primeiro nome dela, foi a oitava colocada com 37,44. A nona colocação, a Estela Liberato, com 39,10. E a décima colocada, Liana Tortato, com 39,30. Como tu comentou antes, né, foi uma prova que os tempos não foram, né, muito fortes no geral, porém foi uma prova extremamente forte pelo percurso da prova, pelas questões de altimetria também e temperatura. Um fato interessante é que o Wendel, né, ele sendo do Mato Grosso, eu não sei se ele é do Mato Grosso do Sul, acredito que é do Mato Grosso do Sul, Wendel, ou do Mato Grosso, outro Mato Grosso, só Mato Grosso, já está um pouco mais acostumado com o clima também, né, que teve na prova lá, que é um pouco mais próximo da região que ele treina, mora, etc. Ele mora em Cuiabá. Cuiabá, então é Mato E, Grosso. é. E exato, né? O feminino a gente acabou não conseguindo ver direito a transmissão e a chegada, pelo que se deu para perceber, a Núbia ela deu um sprint no final e venceu na última reta a atleta estrangeira, né? A Núbia é uma atleta bem veloz, ela tem essa características de deixar muitas vezes para o final. Ela fez isso ano passado no Troféu Brasil nos 10 mil metros, que ela foi campeã. E provavelmente ela fez a mesma coisa na São Silvestre também, final do ano. Ela deixou ali para ser melhor brasileira e decidiu no finalzinho, né, quando entra já na Paulista. Então mostrando que ela tá muito bem, né? Ela deu uma entrevista depois que desde janeiro eles se preparam para essa prova, né? Até foi curioso porque eu tinha dito no último episódio que ela não correu pista esse ano, né? Ela não foi nas competições que foram promovidas, a gente também não viu muito ela em corrida de rua, então tá explicado. Ela focou nessa prova, né? Tendo em vista a premiação, e fez certo, né? Ela corre o Sul-Americano agora também, ela corre nesse final de semana aí, acredito que os 10 mil metros, ela corre na Argentina, né? Vamos ver como é que ela vai correr, mas com certeza tá feliz da vida, né? Os campeões, ambos campeões, o Wendel e ela, eles ganharam 70 mil reais, porque era 60 mil reais o campeão e tinha um bônus de 10 mil para o melhor brasileiro. Então, como eles acumularam a premiação, né, de primeiro colocado com o melhor brasileiro, levaram aí para casa 70 mil reais. Né? O Wendel, a gente já vai falar a colocação do masculino, mas o Wendel ele ficou tão feliz que até estrelinha ele tava dando na chegada. O cara tava uma felicidade, pegou a faixa, não largava mais, deu estrelinha e pulava. Muito legal ver, né? Porque eu acho que tão legal, eu acho que deve ser um sentimento também, né? De vencer, sendo que às vezes os africanos são tão. Tem uma expectativa tão grande dos africanos, né? Os brasileiros ficam um pouco em segundo plano. Bem legal ver que o Wendel venceu e a Núbia, os africanos aí, que com certeza eram atletas bons, né? Porque os, os empresários eles trazem aí grandes atletas para conseguir a premiação. Mas no masculino, então, aproveitando, né, o campeão foi o Wendel Jerônimo de Souza, correu 29 e 31, abriu aí 14 segundos do segundo colocado, que foi o Goza Bagali Seion, 29 e 45. Terceiro lugar, o Fábio Jesus Correia, 29 e 55. E aí é uma grande distância para os demais. Esses três correram abaixo de 30, os demais correram tudo acima de 30 minutos. O quarto foi o Abade, 30,45. Quinto, Justino, 31,03. Sexto, Vitor Ferreira, 31,23. Sétimo, Glenilson de Carvalho. Glenilson,
ganhou a maratona de Porto Alegre, não? Não foi ele? Não, é Genilson que ganhou aqui. Ah, tá, é outro. Tem um L ali a mais. Glenilson de Carvalho, que foi sétimo, 32,07. Oitavo, Eduardo Butanga, 32,16. Nono, Juarez Rosa Silva, 32,31. E o décimo foi o Altobelli Silva, 33,17. O Wendel, eu falei com ele depois da prova, mandei os parabéns. Ele falou que ele estava em Cochabamba, na Bolívia, na altitude, há algum tempo já, fazendo a preparação específica para essa prova. Então, muito legal ver que os dois brasileiros que venceram, eles se prepararam especificamente. É isso que a gente comentou num dos nossos episódios sobre a São Silvestre, né? A gente não vê muitas vezes os brasileiros se preparando especificamente para São Silvestre. E aí não sei por quê, se é final do ano, que já estão mais desgastados, né? Se eles colocam, não tem essa prioridade. Mas eu tenho certeza que se os brasileiros fizessem isso para São Silvestre, né? Não digo nem vencer, porque, né? Vem atletas africanos muito, muito bons. Mas que eles podem, né? Estar no pelotão da frente, eu não tenho dúvida nenhuma. E o Ender falou que estava em Cochabamba, estava fazendo treinos muito bons lá em Cochabamba. É um lugar bem difícil de treinar, porque é um lugar bem mais. A gente normalmente vai para Paipa, né, na altitude, e Cochabamba é um lugar mais seco, é pior ainda. E ele falou que estava se sentindo muito bem, veio para o Brasil assim com grande expectativa de correr bem mesmo. E a curiosidade, cara, é que ele correu sem relógio. Ele falou que o relógio dele parou de funcionar, alguma coisa assim ali na largada. E aí ele correu um dezão, ele saiu já na frente, ele liderou desde o começo, abriu ali uma distância dos demais e foi mantendo. E tu vê, ele correu sem relógio nenhum, sem assim no feeling mesmo, né, de tá vendo o que tá acontecendo. E aí serve de exemplo aí para as pessoas às vezes que são muito dependentes do relógio. Foi lá, correu sem relógio, venceu a prova, correndo bem, né, para aquele percurso 29 e 31. Então, parabéns aí pro Wendel e pra Núbia, que comemorem. A Núbia já nem dá para comemorar que já vai pro Sul-Americano, mas o Wendel acho que agora vai ter aí uns diazinhos para comemorar. Parabéns pro ambos. Não, muito legal mesmo. Essa questão do relógio, até eu ia trazer um outro assunto agora, mas tu acabou tocando nessa questão do relógio. Semana passada tinha uma reunião com uns atletas novos aqui que vão entrar para mim e uns alunos novos, na verdade, que vão entrar para mim, que eu ainda não posso divulgar, porque é segredo, mas a gente teve uma reunião bem legal e a gente estava falando justamente sobre isso, são atletas, todos eles atletas amadores, e a gente entrou num ponto de conversa que era sobre o relógio, sobre o Strava, sobre o celular, qual é que seria, né, as diferenças básicas em relação a isso. E aí foi eu falei assim, olha, o mais correto para tu conseguir medir, né, a distância mais aproximada é o próprio Garmin. Daí tem ali não sei se é a marca do Kipchoge lá, o Chorus. Tu tem o Chorus, tem o Garmin, daí depois tem o Polar, que é mais o frequencímetro, ele acaba sendo um pouco melhor que o GPS, tal. E aí, quando tu mede com o celular apenas a tua distância, tu acaba que dá sempre mais, né, do que tu correu de verdade quando tu marca com o celular. Já aconteceu que isso aí para rodar com os guris aqui nós correr 20. Aí o dia que o meu relógio tinha acabado a bateria, eu botei o celular no bolso e corri, deu quase 21 no celular, né? Em relação a. Deu quase 1 quilômetro a mais em relação ao que os outros tinham corrido. E a gente estava conversando sobre isso, eu explicando as diferenças entre o GPS e tal, entre o celular, e depois, porque alguns deles não tinham GPS. E aí daqui a pouco alguém falou assim, então eu vou ter que comprar, vamos ter que comprar então o GPS, senão eu vou treinar errado, porque senão não vai ter como, porque não vou conseguir ter as métricas e não sei o quê. E aí eu falei, não, calma. Até 2000 e, sei lá, 7, 8, por aí, ninguém tinha GPS. Então, assim, calma, tem outras formas da gente treinar por tempo, por outras métricas, de outras formas que o GPS ele vai ficar em cima do pano. Tu pega o cronômetro do teu relógio ali, do teu celular, tu liga ele, bota no bolso, corre por aquele tempo ali que foi pré-determinado numa percepção de esforço que a gente vai combinar, e tá tudo certo também, dá para se treinar também sem ter o GPS, né? Então, até porque assim, eu sei que tu é um atleta mais de pista, mas tu comprou teu GPS no passado, né? Então, Faz uns 2 anos. então essas pessoas se prendem muito no relógio, no GPS, nas coisas assim. E tá aí o Wendel, teve o ano passado também, teve um atleta da Grã-Bretanha na Maratona de Londres
que correu sem relógio, correu só com um Timex lá, sem GPS no Maratona de Londres. Acho que foi o primeiro atleta da Grã-Bretanha que concluiu a Maratona de Londres. Então, assim, calma, dá para ter. Tem outras formas da gente treinar que não sempre preso no relógio, né? Então, a galera também às vezes fica nessa, o tempo, a métrica, o gráfico, a frequência cardíaca e não sei o que, e esquece que, né, que tem outras formas da gente treinar que são tão boas e tão eficazes quanto ter esse monte de números aí na nossa cabeça. Mais alguma coisa da corrida, sim. Marco Zero, já que eu me atravessei aqui no assunto? Não, é isso, né? Acabou tendo a ausência do Jonatas, que a gente tinha comentado ali antes, no último episódio, né? Acabou não participando. Creio que daí sim, né? Para focar para Maratona da New Balance, assim como o Ederson Vilela também fez a mesma coisa. E então agora é mais uma prova aí que esperamos que se mantenha, né? É uma premiação que ajuda muito os atletas. Pagou até o 10º lugar e aí só esperamos que melhore a transmissão ou que continue com as pérolas para nos divertir, porque realmente foi, cara, muito engraçado quando algumas pessoas que não conhecem, né, falam sobre o assunto. Eu acho que a gente tem muita cultura do futebol, né, que qualquer um vai lá e fala sobre futebol e minimamente entende, e a corrida não é assim, né? Cai uma pessoa de paraquedas, ela não vai saber o que falar, não tem como. E então é curioso isso. E eu acho que, inclusive, a audiência do futebol ela é chata pra caramba, mas agora a audiência do atletismo, meu Deus do céu, a gente é insuportável, cara. Cara, qualquer coisa errada a gente já fica louco, né? Meu Deus do céu, o cara falou Cala a isso, falou boca! aquilo. Não, esse aí foi muito engraçado, cara. E então, é mais ou menos isso que aconteceu no Marco Zero. Mas parabenizar também lá os organizadores, que os atletas em si falaram muito bem da prova, sobre a questão de serem muito bem tratados, valorizados. Isso é muito legal. Esperamos que tenha mais no Brasil, né? E também deixamos, né? Eu já falei para o Paulinho, a Maratona de Porto Alegre ela é transmitida também ao vivo, e eu já falei para ele que, assim, cara, a gente tem que colocar comentaristas que tenham um mínimo de estudo dos atletas anteriormente, sabe? Porque a gente tem que ter comentaristas que eles vejam o Paulinho correndo e saibam que é o Paulinho. Que eles vejam o cara lá que é uma surpresa correndo, eles saibam que é o cara. Porque, cara, a gente tem que. Quem tá de telespectador tem que ter essa informação, sabe? Muitas vezes a gente vê os comentários, até pessoas que têm conhecimento técnico ou sabem alguns detalhes, mas não conhecem os atletas. Não sabe quem é o Jonatas, o Wendel, o Altobelli, e aí a transmissão acaba pecando às vezes nesse sentido de, embora tenha lá informações técnicas do recorde da prova, quanto que é uma marca boa, não é? Mas não sabe identificar os atletas, e claro que é difícil, né? E ontem aconteceu isso também. O Wendel ele foi para frente, ficou, olha, uns 5 minutos que a transmissão não sabia quem ele era, até acharam que era Coelho. Aí depois, com o número de peito, identificaram que era o Wendel, mas mesmo assim, sabendo que era o Wendel, não sabiam quem ele era, sabe? Assim, é o Wendel Jerônimo o nome dele, brasileiro. Mas não tinham conhecimento nenhum do histórico dele, um cara que tem um grande histórico de corrida, né? Grandes marcas. Mas é o que a gente deixa aí eu deixo pelo menos de recado para se algum organizador de prova escuta, acho que é bem fácil aí, né, achar pessoas capacitadas e às vezes dá uma planilha um dia antes para a pessoa, ó, esse é aquele, esse tem tal marca, esse tem tanto no 10.000, no 5.000, na maratona. É uma estudadinha, como a gente vê, a ESPN é uma transmissora que eu pelo menos gosto muito de assistir, porque a gente vê que os profissionais ali se preparam muito, cara. Eu assisto bastante basquete e eles sabem todas as informações. O próprio Adalto na ESPN, quando comenta as maratonas, tu vê que ele se preparou, sabe? Ele sabe se o cara ganhou aonde a maratona, tem quanto de melhor marca. Acho que isso é bem importante. Agora ele não é mais da ESPN, mas é um cara que se preparava muito para qualquer modalidade que ele vai narrar. E nas Olimpíadas ele deu um show também, agora narrando pela Globo, que foi o Everaldo Marques, né? Ele é um cara que, cara, para mim é o meu Também, narrador preferido, assim, porque eu gosto muito do Rômulo Mendonça pela galhofa, mas e também pelo conhecimento.
mas o Everaldo Marques é um cara que ele se prepara para qualquer esporte, né? Ele vai, ele estuda, ele evita falar bobagem em qualquer esporte. Já transmitiu maratona de Boston pela ESPN, já transmitiu outras maratonas, e é um cara que estava sempre muito preparado para aquilo ali. Mas sabe que algumas coisas são importantes, assim, nessa questão da... E aí fazendo o lado do organizador também, tá? Porque tem algumas coisas que são complexas nessa conversa organização-atleta. Porque por muitas vezes, aquilo que a gente já comentou algumas vezes aqui, o atleta ele não consegue nem preparar o próprio currículo para enviar para a prova para solicitar a inscrição da elite, por exemplo. Ele vai pegar e falar assim: eu corri tal prova lá e tal, que é uma prova que nem oficial não é, que é uma prova que nem poderia estar sendo aceita naquele como um currículo de provas oficiais. Aí tá, daí tu vai lá, entra no site da CBAT, que às vezes também não tem todas as provas que o cara correu, tem poucas provas ali. E se é um cara um pouco mais desconhecido, não tô dizendo que é o caso do Ender ou de que alguém correu essa prova do Marco Zero, mas se é alguém um pouco mais conhecido, uma surpresa de fato, fica um pouco mais difícil da gente encontrar currículo e histórico desses atletas, assim, porque realmente é bem complexa a forma que eles enviam esse currículo. Tu tem que meio que começar a decifrar como se fosse um mapa do tesouro, assim, o que eles vão mandando, aí tu tem que ir atrás e vai. Então, assim, o atleta também tem que fazer a parte dele por vezes, e eu sei que tu é um cara que tem um currículo bem bonito, um currículo cheio de informações, tem vários atletas que têm esse currículo cheio de informações. O Adriano Bastos dava um show de currículos quando ele tinha todas as informações dele colocadas naquele currículo ano a ano, sabe? Quando ele começou a correr, era um PDF gigante, assim. Então, assim, eu acho que os atletas também podiam preparar um pouco mais, aqui no Brasil, principalmente, porque como a esporte já não é um esporte tão acompanhado assim, os atletas podiam fazer a parte deles também para que as pessoas que fazem essa comunicação consigam estar mais a par de cada um deles, de como é cada um deles, assim, porque às vezes a informação não é tão simples como é no futebol, como é no basquete, como é em esportes que são amplamente divulgados na grande mídia, né? E aí, claro, colocar alguém que entende, que conhece os atletas facilita bastante, mas às vezes o cara não conhece todo mundo também. Tem um cara ali que aparece ali que tu não sabe muito bem quem é. Inclusive, o cara que foi sugerido para fazer o comentário da Maratona de Porto Alegre desse ano, ele não vai poder ser apresentado, vai estar competindo na Europa. Daí é sacanagem também, porque a gente ia colocar um cara lá, o cara vai competir na Europa e tal, e daí complica, né? Um pouco a vida do organizador da prova também. Ah, não, não sabia dessa informação. Não, mas eu acho que é importante, cara. E assim, nem todos têm às vezes, né? Mas eu acho muito legal quando também consegue ter essa troca com os atletas, né? Às vezes na véspera da prova, tu conversar com os atletas. O Dojos por corrida, ele normalmente ele consegue trocar essa ideia com os atletas, assim, pelo menos no Instagram, no próprio Instagram. Às vezes quando correu, que o atleta falou, não falou, tá se preparando. Eu acho que o Sérgio Rocha também, às vezes, ele consegue conversar com os atletas, né, sobre como tá se sentindo. E eu acho que é legal essa troca. E às vezes a questão, às vezes é legal também, pensando já, né, em questões de transmissão, ter um atleta ali que conhece os demais, que tem essas informações, e ter alguém técnico também, de dar nessas informações que são importantes, que aí às vezes o atleta que comenta, né, a Sport TV, agora falando das marcas, ela ama colocar ex-atleta. Só que os ex-atletas, às vezes, eles não têm isso que tu falou, ele tem especialidade numa das provas. E ele não sabe ali as questões técnicas de outras provas. E aí acho que nisso é importante, às vezes, uma pessoa, né, um treinador, uma pessoa formada que tem um conhecimento geral, mas também o atleta ali como ter essas informações, que nem ontem, né? O Wendel venceu a prova, acabei conseguindo falar com ele, me respondeu bem rapidinho. E aí falou, né, um pouco sobre a sensação, né, a preparação. Isso é bem legal. E aí também a gente teve depois do vídeo que tu falou da Altobelli, né? O Altobelli que ele tá, para quem nos escuta, ele tá convocado para o Sul-Americano. Ontem ele falou que ele pensou em pedir dispensa, mas não sabemos se ele vai então para o Sul-Americano ou não, né? O Sul-Americano promete grandes provas, assim, eu acho que desde do 800 ao 10.000, marcas bem expressivas de todos os atletas, e se o Altobelli não for, né, é uma baixa aí de um cara de peso, que já foi muitas vezes campeão sul-americano, mas que, né, ele correu 33, acaba que ele mesmo percebeu que
não tá na melhor fase, e às vezes é importante também o atleta, né? E o ano passado aconteceu isso comigo, que eu corri em Cuiabá, lá no Ibero-Americano, e foi exatamente isso que o Otobelli sentiu, parar para refletir e dizer, não tô bem. É difícil, é muito difícil, assim, a gente vai para um lugar, assim, muito obscuro de tu refletir e dizer, cara, tem alguma coisa errada, não tô bem, preciso parar, repensar, voltar a treinar, fazer uns exames, né, que ele falou que fez também, e, cara, dar um restart, assim, porque acontece, né, a gente não é só evolução, né, é o que muitas vezes as pessoas não vê, o que acontece, né, e aí passando aquele assunto da semana passada dos influencers, cara, é que a gente não mostra nesses momentos nossos de dificuldade, assim como tu tá passando por uma dificuldade, lesão e tal, a gente não fica mostrando. E aí as pessoas elas veem o lado bom, né? Igual eu ano passado, depois de Cuiabá ali, que eu fui mal, cara, praticamente não postei mais nada, assim, meu. E aí eu fui no Troféu Brasil depois de 50 dias e ganhei o Troféu Brasil. Então as pessoas acabam interpretando aquilo que, tá sempre bom, tá sempre treinando bem, tá sempre com saúde. Mas nesses 50 dias, lá de Cuiabá, que foi quando eu refleti que não estava bem fisicamente, precisava cancelar todas as competições que estavam previstas, que eram muitas. É um período assim que tu fica recluso e é difícil mentalmente, né, principalmente, tu conseguir dar essa volta por cima, que é o que a gente tá vendo do Altobelli, assim, né? É o período que com certeza vai ser bem difícil para ele para repensar, né? Rever os detalhes, rever, né, a preparação, porque é a profissão, né, do cara e acaba que são momentos difíceis como em qualquer profissão, né, que as pessoas possam fazer esse paralelo que a gente passa por momentos complicados aí na nossa carreira. E o atletismo como um dos esportes individuais, né? Temos ou muitos outros esportes individuais, mas assim, por vezes tu vê o time de futebol ali que são 11, né? E mais os reservas, e mais o grupo, e mais todo mundo, e alguém que não está tão bem ali, às vezes é carregado pelo outro, né? Ou alguém que não está tão bem, daqui a pouco tá na reserva ali, tem mais 11 jogando ali, né, correndo por ele. E quando é um esporte individual, tu não tem o que fazer, é tu e tu mesmo, e qualquer problema que tu tenha, é tu que vai ter que resolver e refletir, repensar, e eu acredito que quando a gente sofre uma lesão grave, quando a gente sofre uma lesão séria, alguma coisa que, ou como é o caso do Altobelli, que não é uma lesão, mas é um ponto de reflexão sobre o que está acontecendo com ele, eu acredito que a nossa cabeça ela joga muito a nosso contra, né? Porque tu tem que ter a cabeça muito forte para não desistir, sabe? Eu acho que tu tem que estar cercado de boas pessoas que não te façam desistir, que não te deixem desistir, mas a nossa cabeça ela joga tipo, cara, o que eu tô fazendo aqui, sabe? O que que eu quero a partir de agora? Será que vale a pena todo esse sofrimento? Será que vale a pena passar por isso de novo? Ontem eu tive uma conversa bem legal com o teu treinador, inclusive, sobre a questão de pessoas que perdem muito rápido perdem muito rápido a preparação, sabe? Perdem muito rápido o desempenho, a performance, que é o meu caso. Tipo assim, ele citou outros atletas que eu não vou expor eles aqui, mas assim tem pessoas que têm uma facilidade de ganhar peso, tem uma facilidade que tem pessoas que têm facilidade de perder de fato essa performance e demorar muito tempo para reconstruir aquele pouquinho que eles tinham. Já tem outras pessoas que rapidamente conseguem se reconstruir. Então isso é mais uma questão bem individual, assim, do ser humano, que cada um responde de uma forma a esses processos aí, a gente vai torcer que o Altobelli consiga se recuperar o mais rápido possível, porque ele é, sim, se não o grande, um dos grandes nomes do atletismo nacional, né, na última década, talvez. É isso aí. Falando sobre esse tema hoje, logo mais, estamos gravando na segunda-feira pela manhã, logo mais teremos maratona de Boston. Já E eu quero largou. falar. Já largou? Então, eu quero falar com o Paulinho sobre um assunto, cara, bem curioso. Por quê? Nós temos como destaque do feminino a Ellen Obiri, tá? Porque ela já foi 2 vezes campeã de Boston, 2024 e 2023, então ela é a atual bicampeã. Só que olhando as marcas, dentre, né, o start list, em que a organização coloca a marca da melhor atleta como primeira e assim sucessivamente, cara, a Ellen Obiri, deixa eu somar aqui, ela tem acho que a 15ª marca, tá? O melhor dela numa prova que validada é 2 horas 23 e 10, tá? Mas, embora ela tenha 2:23 e tenham, cara, 14 atletas melhores que ela, sendo que a Mani Berizzo, a etíope, ela tem 2:14
são 9 minutos melhor que a Hailey Obiri. Cara, a Hailey Obiri é extremamente competitiva e ela vence muitas provas, né? Ela é atual bicampeã de Boston e ela também venceu Nova York em 2023. E além disso, o ano passado ela foi bronze nas Olimpíadas na maratona em Paris. O que tu acha, Paulinho, disso? Tu acha que ela não correu ainda uma prova rápida, que ela pode correr? Ou. Porque assim, ela tem 1:04 na meia, sabe? E na pista a gente acompanhou anos, anos, anos e anos ela vencendo muitas etapas de Diamond League. Ela correndo, cara, eu lembro de um 3.000 que ela correu 8:20, abaixo, abaixo de 8:20, marcas bem assustadoras. Mas por que que tu acha o teu a tua opinião do por que ela não correu ainda mais rápido? Se tu acha que ela dá preferência para essas provas para vencer, não se importa com a marca, ou se ela tu acha que ela vai ainda correr uma maratona rápida aí, tentando grandes marcas? Qual a tua opinião sobre isso? E tu acha que ela vence hoje? Então, eu acho que a resposta ela tá muito na questão das provas que a Ellen Obiri ela escolheu, né? As provas que tu citou que ela venceu, hã, foi aí, Boston, foi Nova York, ou se colocou muito bem na maratona olímpica, que são provas hã, que não são provas rápidas, que são provas muito mais técnicas e muito mais, estudadas nessa questão de não importar muito a marca, e sim importar mais a colocação, né? Como a gente sempre fala na maratona olímpica, que é dessa forma, dessa questão. Eu acho que a Ellen Obiri, ela é sim uma das grandes maratonistas também da nossa geração, apesar de não ter conseguido correr ainda abaixo dos 20. Ela tem 2:21 em Boston, que é uma prova que não é validada, então a melhor marca dela são essas 2:23. Só que Boston, ela é a mais importante, talvez, é a mais antiga do mundo, uh, e ela tem um percurso completamente diferente, né, das demais. Nova York é um pouco mais pesado, mas Boston, a gente vê todos os anos, né, ela ser um triturador de carne nos primeiros quilômetros ali, onde sai sempre alguém muito forte, e aí a gente pensa, não, esse cara abriu, essa mulher abriu muito, não tem como perder, é impossível alguém chegar, e aí quando começa a virar e começar a subir, a galera começa a sentir, e quem vem ali atrás, então assim, eu acho que ela como bicampeã da prova, e conhecendo muito bem esse percurso da Maratona de Boston e a forma de correr Boston, eu acredito que ela sim, ela é apontada como uma das grandes favoritas por esses fatores, assim, e por ela ser também uma pessoa muito rápida. Ela tem excelentes marcas no 3, no 5, no 10, como tu falou. Então, quando é uma prova mais lenta, daqui a pouco depois ali que termina a Heartbreak Hill ali, que ela começa, que a prova começa a ter que fazer força, ela tem muito de onde tirar, né? Tem de onde tirar. Então, eu até estava olhando enquanto a gente estava conversando, enquanto eu falava aqui, se ela tinha corrido alguma prova rápida de fato, assim, na maratona, né? A melhor marca dela na maratona foi na maratona que ela tem aqui como maratona de Boston, mas não vale, tá com asterisco ali, esse 2:21:38, e a 2:23:10 que ela tem é na maratona olímpica. É na maratona olímpica do ano passado. É a melhor marca dela. Então, assim, muito provavelmente, apesar de eu não ter conseguido chegar em muitas. Aqui, ó, Majors Marathon. Ela correu Boston, Nova York, e Boston de novo. E Nova York de novo. Então, assim, ela não parece ter nenhuma prova rápida de fato, nenhuma maratona rápida de fato no currículo dela. Até posso estar falando uma grande bobagem aqui, Acho que não. mas Pelo que eu ela vi, não ela. parece ter na própria progressão dela aqui na maratona, é Nova York e as melhores marcas, né? Nova York e Paris. Então, assim, então, muito provavelmente ela tem condições, sim, de correr uma maratona rápida, porque ela tem 1:04, como tu falou, na meia maratona, uma 4:22. Ela tem 14:18 no 5.000. Ela tem 8:20 no 3.000 rasos. Ela tem 30:10 no 10.000 rasos. Tem 30:15 nos 10 quilômetros na rua, então muito próximo ali. É rápida, tem 4:16 na milha. Então, assim, ela tem condições sim de ser uma das grandes maratonistas ainda, e
Assim que daqui a pouco por cachê ou por questão de calendário mesmo, ou daqui a pouco é questão de preferência dela mesmo, né? Gostar de correr provas mais técnicas, provas mais difíceis, entre aspas, assim, que é uma questão de preferência do atleta. Tem muito atleta que prefere correr prova com sobe e desce que correr prova plana. Então, eu acho que é mais ou menos por aí os porquês que ela é apontada como a grande favorita da prova. Ô Paulinho, ela entra na tua estatística, junto com as lendas, o Kipchoge e o Bekele, de atletas que demoraram muito tempo para estrear na maratona, né? Eu tava olhando aqui o currículo dela, como marcas oficiais, a primeira marca dela é de 2010, quando ela corre um 400 para 59,0 e ela corre um 800 para 2,12 em 2010. Ela que é de 89, tá? E então ela já tinha ali 21 anos. E aí ela foi correr a primeira maratona dela. Então a primeira vez que ela competiu foi em 2010, né? 400, 800. Mas aí depois, em 2011, ela já começa a focar no 800, no 1500. E aí a carreira dela começa de fato, né? Correndo já em 2011 ali para 4,7 o 1500, que é bom. Ela correu 4,2 do 1500 já em 2011. Já começou a participar de Diamond League nesse ano, em 2011, foi quando realmente ela apareceu no cenário internacional. E aí, 11 anos depois, 2022, que ela foi correr a primeira maratona dela. Então é mais um exemplo que a gente mostra, né, para os atletas amadores aí. É claro que a gente entende, o atleta amador não precisa, não é esse o ponto, não precisa esperar 10 anos para correr uma maratona. Mas a gente está elucidando que, né, é preciso ter uma paciência e ter, né, uma progressão das provas para fazer uma estreia numa maratona, né? Se de fato quer correr uma marca interessante, né? Porque se tu quer completar, é o que a gente sempre fala, quer completar uma maratona, se inscreve agora lá e completa uma maratona, né? As pessoas conseguem completar uma maratona. Mas se você quer correr lá uma marca que hoje, né, as pessoas falam muito em sub 13, em sub 4, em sub 13 e 30, aí essa escala progressiva de correr uns 5 mil legal, 5 quilômetros na rua, então 10 quilômetros, vai lá na meia, insiste, corre a meia, explora, né, a meia maratona, para depois ir para a maratona. Eu acho que não precisamos ter pressa para isso, porque os exemplos aí dos grandes atletas mostram, né, que eles realmente fazem toda uma progressão, porque ter marcas boas nas distâncias mais curtas é fundamental, né, para que você consiga correr uma maratona boa. E a Ellen Obiri é mais um exemplo dentre os que já o Paulinho citou, né, no Instagram dele pessoal, lá nos vídeos que ele fez, sobre isso. A paciência ela é fundamental, né, para esse caso da evolução na maratona. E a gente. Eu gosto muito de falar, assim, quando os alunos chegam, esses alunos mais ansiosos, eles chegam já chegam com vontade de correr uma maratona, já chegam com vontade de correr uma meia maratona. Eu sempre falo assim, cara, existe uma diferença muito grande entre tu completar, principalmente a meia maratona, mas completar uma meia maratona e tu correr uma meia maratona, né? Porque completar, com algum tempo de treinamento, tu consegue completar. Claro que a gente tem que verificar o que isso vai causar no longo prazo, o que isso vai causar na segunda, terceira, quarta meia maratona que tu vai correr. Mas agora, completar, ela é relativamente simples, vamos dizer assim, porque quando eu comecei a correr, eu não sei se tu já fez longo de 20 quilômetros alguma vez na tua vida, mais do que 20. Uhum, já. Assim, quando eu comecei a correr, ao contrário do Curtis, que ele era um cara, sempre foi um cara de. Começou correndo 100 metros, então, assim, né, era um cara que tinha como a velocidade como característica principal, então é um pouco diferente a forma de ser trabalhado. Mas eu, como sempre fui um cara muito lerdo, né, eu sempre fui um cara lento, eu já comecei visando lá os 5 mil, eu comecei visando 3 mil. Então, assim, eu acredito de que começar a correr até fazer o meu primeiro treino de 20 quilômetros demorou ali 8, 10 meses, do tempo que eu comecei a correr até eu correr 20 quilômetros, num ritmo leve, num ritmo rodadão, num ritmo tranquilo. Então, assim, tu consegue ter essa evolução relativamente rápida para conseguir correr essa distância. Então, isso não é difícil.
Agora, quer dizer, não é tão difícil, mas assim, agora tu colocar isso como uma meta de tempo, de marca e de evolução, acontece em muitos casos. Eu tô com uma aluna, nesse momento, inclusive, ela correu uma meia maratona o ano passado, 2 meias maratonas no ano passado, ela não era minha aluna ainda, ela tinha começado a correr no início do ano, correu 2 meias maratonas, direto, uma com um ritmo bem interessante, assim, até para uma pessoa amadora, e ela ficou, agora tá 6 meses que ela não consegue voltar a correr. Daí que ela me procurou no início desse ano, machucada, e a gente tá mais passando tempo de físio do que de treino. Agora faz em torno de 4 semanas que ela voltou a trotar ali meia hora, 35 minutos, já conseguiu agora rodar uma horinha, mas assim, então olha o quanto que essa ansiedade de correr logo uma meia maratona causou para a sequência de treinamentos dela, né? Então, assim, é o que eu disse no vídeo, é o que eu digo sempre. Cara, se essas pessoas que são os melhores do mundo fazem de uma forma, a gente tem que copiar eles. Não o influencer que até recebi um vídeo essa semana. Cuidado com os influencers que você causou uma polêmica no mundo dos Eu influencers. não vou dar, eu não vou dar abertura para essa polêmica, tá? Não, claro Eu que não vou não, né? falar sobre isso. Mas a questão é assim que eu recebi um vídeo de uma aluna minha também, de uma outra influencer, na qual ela fala assim: estou machucada, atualmente corro no máximo 5 quilômetros, mas me inscrevi e vou correr uma meia maratona daqui 2 meses. E agora já estou inscrita, vou correr. Então, assim, é estranho, né? É no mínimo. Isso aí é ajudar as pessoas ou isso aí é machucar pessoas e enriquecer fisioterapeutas? Superação. É difícil, é complicado, assim, porque é difícil e eu acho que. E eu sempre falo isso no sentido de manter as pessoas correndo por mais tempo, manter as pessoas correndo por anos. A febre da corrida, essa grande febre da corrida, esse grande boom que nós estamos vendo, essa onda da corrida, ela vai passar. Porque muita gente vai se machucar e muita gente vai começar a odiar a corrida. Ah, eu corri durante 6 meses. Ah, eu corri durante um ano. Eu quero ver daqui 10 anos quem começou nessa febre e que fez da maneira correta, que vai continuar lá dizendo assim, cara, comecei naquela febre da corrida e agora estou aqui. 10 anos, 12 anos, 15 anos de corrida, sem me machucar, feliz, já corri 5 maratonas, agora, sabe? Então, assim, eu acho que nós vivemos numa sociedade onde a ansiedade ela é, de fato, um fator preponderante. Né? Todo mundo sofre de ansiedade, todo mundo tem ataque de ansiedade, todo mundo fica muito nervoso o tempo inteiro. Né? Mas a corrida ela não é isso. Se vocês estão procurando um esporte que a evolução é rápida, se vocês estão procurando um esporte que a evolução não é gradativa, que vocês não têm que conquistar, cada treino vai te conquistar um pouquinho, vai para outro esporte, porque a corrida não é para ti. É isso mesmo. É o que a gente já falou no último episódio, né? Infelizmente, existem pessoas que mais desinformam que informam, e aí, às vezes, também a gente. Acho que a gente falou no episódio passado o que muita gente queria escutar, ou muita gente pensa também, acho que por isso que a gente recebeu tanto feedback no último episódio, embora né, nem 1% das pessoas tenham se ofendido, mas é isso, né? A gente busca aqui no podcast trazer, né, mais verdade nesse mundo de hoje que as pessoas querem ouvir coisas que não são as mais atrativas, né? Querem ouvir, porque a gente tem essa romantização, né, de trazer para o atletismo essas coisas de assim, quanto mais treinar, melhor. Quanto mais você acordar cedo e se superar, mesmo cansado, mesmo sem vontade, mesmo blá blá blá, melhor. Quanto mais e aí começa a traduzir para assim, quanto mais quilômetros, melhor. Quanto mais, então vai fazer uma ultra, cara, vai correr lá 80 quilômetros, vai correr, tem aquele desafio 24 horas lá que tu corre 24 horas. Então tá, vai se as pessoas são melhores por correr mais, sabe? E não é isso. Cara, cada um tem seu espaço, né? A gente. Eu que, por exemplo, agora vou para a seleção, a gente tem atleta lá do 100 ao 10 quilômetros, ao 10 mil. Né? E dentre esses, atletas do campo, salto em distância, martelo, arremesso de peso, e todas as especialidades. Cara, cada um tem seu espaço. O cara que corre 100, ele não é menos especial do que o cara que corre 10 mil metros.
Ele treina tão forte e às vezes treina até mais forte na sua equivalência. Tipo, cara, os caras do 100 ali, eles machucam muito, porque é outro treino, é muito tiro rápido, é musculação, então, assim, é muita potência, enquanto o cara do 10.000 às vezes machuca menos, mas é mais desgastante, às vezes, de tu falar assim, nossa, tem que ir lá rodar 2 horas, tem que ir lá rodar 1 hora e meia. E é engraçado porque cada um fala assim, às vezes tu conversa com o cara da outra prova e fala assim, não tem como fazer isso. Não, eu não faria isso, tá louco? E o cara também fala pra ti, não, eu correr 1.500, mas nem que me pague na corrida. E aí é curioso, porque é sobre isso, né? Cada um treina de uma forma, e eu acho que a gente vê muito isso na maratona, né? As pessoas que querem correr maratona, que elas acham que são melhores por correr uma distância maior, né? E é o que a gente fala, não é, cara. Tenta correr uns 5.000 abaixo de. Vamos botar aí que amadores correm abaixo de 16 muitas vezes. É muito difícil já, né? Você correr ali uns 5.000 abaixo de 16, para uma mulher correr abaixo de 18 é difícil, né? E é tão. Eu tenho certeza que para a pessoa é tão especial tu conseguir correr os 5.000 rápido quanto correr a maratona rápida, né? E sendo que os 5.000, acredito que a adrenalina ali de estar na pista deve ser ainda maior, né, do que correr uma maratona, né? Toda a questão dos detalhes, de não poder errar poucas voltas ali a passagem, né? O treinamento também ser diferente. Mas cada um tem ali as suas qualidades e a gente tem que entender isso, sabe? Que não é porque você corre uma maratona, que você quer completar a maratona para postar no Instagram lá, uma fotinha, medalha, um texto, que você é mais especial que as pessoas que correm distâncias menores e às vezes muito mais fortes que você corre uma maratona. E não vamos postar também o negócio da maratona do Strava, né? Porque se a maratona é oficial, a maratona do Strava vai estar errada. Vamos postar o tempo oficial da prova, tá? Vamos dar o print do certificado lá e não postar o do Strava, tá? Bom, muito obrigado. Mas assim, ó, Cara, não, não, assim, o essa que tu questão do falou. Strava, mas essa questão do Strava só acabando, cara, é muito curioso. Teve um exemplo agora essa semana de uma pessoa que tenta ser influencer e essa pessoa sempre posta, hoje me senti muito bem, corri a 4:20, uma mulher, tá? 4:20, 4:30, o que é forte, né? Pra uma mulher amadora, assim, que... É forte pra ti, inclusive. E aí, eh, essa pessoa tinha um tiro mais longo e acabou que, como a pessoa se expõe muito, as pessoas também vão atrás, né? A pessoa foi lá fazer um tiro de uma distância maior, foram lá ver no Strava o tiro dessa pessoa, ela não conseguiu correr abaixo de 5 por 1.000 no tiro. E não era um tiro longo, tá? E aí, cara, a gente se pergunta, né, pra que fazer isso? Pra que mentir? Porque essa pessoa tá mentindo que tá correndo a 4:20, a 4:30, porque no momento que ela vai fazer um tiro contínuo, não conseguiu correr abaixo de 5 por 1.000 e não completou o tiro ainda também. Então, sabe, por que as pessoas fazem isso? Além de ela enganar as outras pessoas, elas estão se enganando. E aí essas pessoas, elas não correm provas, elas nunca correm provas, porque daí na prova vai ter o tempo oficial, não tem como enganar ninguém, né? Elas sempre dão uma desculpa do porquê não conseguiu. E aí essas pessoas se dizem influenciadoras, mas estão enganando as pessoas. Isso é muito triste no mundo que a gente tá hoje da corrida. E é uma coisa para vocês, né? Não acreditem em tudo que vocês veem na internet, pelo amor de Deus. Né? Acreditem nas provas, porque a gente fala, cara, vê o resultado. A prova não mente, o tempo da prova, ela não mente. E tem gente ainda que discute com a prova. Tu sabe que tu é organizador de uma maratona oficial, que tem um permit, que tem 42 certinho, 42, cento e blá blá blá. 195. E as pessoas ainda correm a maratona em Porto Alegre que a gente vê, dizendo assim: não, eu corri 42 e eu corri 43. É óbvio, meu querido, você não correu do percurso exatamente que foi medido, né? O teu GPS não é o GPS perfeito. E as pessoas discutem, a gente vê gente correndo para o oficial e discutindo que estava errada a distância. Isso é o cúmulo do cúmulo.
E só falando desse negócio do influencer aí, nós estamos com 5 minutinhos, eu queria trazer um outro assunto rapidão, assim, só para informar mesmo, sobre atletismo. Mas eu vi um vídeo ontem muito legal, que eu não sei de quem é, ele pipocou na minha timeline e sumiu muito rápido, eu não consegui ver de quem era, que era um cara, era um gurizão falando, era um gurizão todo tatuado, assim, eu não sei eu não sei quem ele é. E ele tava falando assim, cara, eu entrei no Garmin Connect aqui, e, e um amigo meu, ele postava, mais ou menos isso aí que tu falou, assim, ele postava ali correndo, que tinha rodado 20 quilômetros para 4:20. Mas esse cara nunca conseguia, tipo, correr com a gente. Ele não conseguia correr, tipo assim, eu fiz um longo, ele falou assim, eu fiz um longo para 5:30, e esse cara, ele não consegue correr com a gente. Daí eu fui lá ver o que estava acontecendo. Daí eu peguei, entrei no aplicativo dele lá, e eu vi que ele tinha corrido 20 quilômetros, eu não lembro exatamente a distância, tá? Vou falar alguma coisa aleatória, mas assim, eu vi ele correndo 20 quilômetros e ele tinha gastado só 900 calorias. E aí eu pensei assim, tá, mas como é que ele correu 20 quilômetros nessa intensidade e gastou só 900 calorias? E aí ele falou, fui investigar como é que fazia para editar. E aí ele foi lá e ele descobriu que tu consegue editar a distância, mas tu não consegue editar as calorias. Tu consegue editar a distância, o ritmo, mas as calorias tu não consegue editar. E aí ele foi ver que essa pessoa aí, esse amigo dele, essa pessoa aí, sempre editava a distância para mais, para ficar numa intensidade muito mais forte, só que as calorias eram sempre pouquinhas calorias gastas. Então, assim, tipo assim, o cara correu, sei lá, 5 quilômetros, 10 quilômetros e falava que correu 20, 25, 30, só que as calorias não condiziam com isso. E tem uma outra coisa, já nesse assunto sobre edição, e não é propriamente dito sobre edição, tá? Tomem muito cuidado quando vocês forem fazer uma rodagem e vocês estiverem rodando num percurso muito pequeno, por exemplo, na pista. Por exemplo, assim, começa uma rodagem na rua e termina rodando na pista, porque todo mundo sabe aqui que o GPS marca errado na pista. Então, assim, isso aconteceu, é um fato que aconteceu, que aconteceu e foi um cardiologista que me abriu os olhos quando isso aconteceu. Que foi assim: tinha uma pessoa que ela rodava lá a 5 por quilômetro, vou dizer um número aleatório, a 5 por quilômetro, no início do treino. Durante todo o treino que ele fazia 5 por quilômetro, o ritmo dele estava, a frequência cardíaca dele estava 160 batimentos por minuto. Só que tinha alguns treinos em específico que dava uma média muito menor de tempo, de ritmo. Por exemplo, rodou a 4:45 um outro treino. E aí esse cardiologista me falou assim, Paulinho, dá uma olhadinha na frequência cardíaca dele e o local que ele está treinando. E aí, quando ele fazia uma rodagem na rua, ele rodava a 5 por quilômetro com 160 de frequência cardíaca. Quando ele rodava na pista, ele rodava 4:45, entre aspas, 4:45, com frequência cardíaca de 160 também. Então, o que significa? Que o GPS dele estava marcando errado, então ele estava correndo muito menos distância, na mesma intensidade dos 5 por quilômetro que ele corria na rua, mas só que o GPS marcava 4:45 dentro da pista. Então, assim, isso é outra forma de se enganar. Se tu sempre corre numa velocidade X com a frequência cardíaca de 150, 140, 130, seja qual for, não vai ser um dia que tu vai correr numa pista ali rodando em uma distância mais curta, que o GPS se perde muito mais vezes, que vai modificar alguma coisa na tua intensidade. Então, assim, né, frequência cardíaca, intensidade e tal, vamos, né, tem coisas que dá pra gente, que a gente vê ali que a gente não pode se enganar com essas informações. E agora faltam apenas 2 minutos, eu vou ter que trazer o próximo assunto no próximo episódio, se a gente não esquecer também, né? Exato. Eu sempre digo, o parâmetro para vocês estão curiosos com algum atleta que está treinando bem, é o resultado numa prova, tá? A gente vê isso até no alto rendimento, cara. Atletas que a gente conversa lá na véspera da prova e nos contam treinos absurdos. Vocês não estão entendendo os treinos que eles nos contam. Assim, eu fiz tanto num tiro, fiz um tiro de 600 para tanto, tiro de 800 para tanto, tiro de 1000 para tanto e tal. Tu fica, eu hoje não mais, mas uma vez ficava abismado assim, caraca, aí vai na prova, não corre tão bem quanto treinou. Então, por isso que a gente não pode se assustar, deslumbrar com treinos. O que vale é a competição. O que vale vai lá, corre a competição, a distância certinha, né? É claro que a gente tem poucas provas oficiais de 5 e 10, que a gente já falou, de permite, mas, cara, não erra tanto, né? Para ter um parâmetro, não vai ser tão divergente assim. E o resultado na prova é que realmente você pode se basear
porque é ali que você vai realmente dar o seu máximo, vai tentar colocar o treino em prática. Treino, cara, a gente tem a expressão ali, né, leões de treino, que tem quantos atletas que a gente conhece que, assim, para treinar é um leão, faz tudo, pô, treinos muito bons, muito fortes, chega na prova, não consegue, colocar em prática aquilo que treinou, e o que vale é o quê? O treino ou a prova? É a prova, né, é o resultado em si. Então, esses RPs que a gente fala em treino, cara, isso aí não significa absolutamente nada. Ah, eu fiz lá um. A gente vê quanto. Eu não tô vendo tanto. É que. Mas talvez tu vê bastante, né? RP em 5 quilômetros, RP no 10 no treino. E outra, né? Se tu tá fazendo RP no treino, alguma coisa tá errada também, né? Exatamente, a gente tem que aquilo que tu já falou no outro episódio, que é o RP é uma coisa muito difícil, tem que ser muito comemorada. Então, quando ele acontece, a gente tem que a gente tem que, de fato, se o RP tá acontecendo toda hora, tem alguma coisa muito errada no teu treinamento. Então, o RP é uma coisa que não acontece. Às vezes passa 2, 3 anos sem conseguir fazer um RP. Meu RP dos 5 quilômetros é de 2009, então faça um tempinho, né? Meu RP na rua é de 2009, meu RP na pista é de 2000 e... Não, desculpa, meu RP na rua, na pista é de 2009 e meu RP na rua é de 2011. Então, assim, tem muito tempo aí, né? Eu acho que eu talvez nunca mais vou fazer esses 2 RPs aí, mas a gente sabe que, que é por isso. Então, assim, só vai aí, faz mais de, sei lá, 10 anos, 15 anos praticamente que eu fiz meus RPs e eles estão ali, estão válidos. Eu já fiz aquilo, mas talvez esse Paulinho nunca mais vá acontecer, né? Então, não valorizem quando vocês fazem um RP, comemorem muito. Eu gosto muito de comemorar meus RPs tomando Fantaúva, então, e a Fantaúva não tá aqui nos patrocinando. Então, aproveitem, né? Desfrutem do RP de vocês quando fazem uma prova boa, quando dá tudo certo numa prova. Dessas provas, elas ficam inesquecíveis na nossa memória. E antes de eu me despedir aqui, vou deixar o Kurt se despedir também. Já vou dar meu tchau depois dessa informação, mas deixando uma porta aberta para o episódio que vem, que era o que eu queria trazer, e a gente vai discutir durante uns 15 minutos, e eu quero assistir a Maratona de Boston, o spoiler é, Fred Curley voltou para os 400 metros? Tu viu, né? Ele não correu tão bem o Grand Slam e foi pro 400 e correu bem, cara. Só que ele é muito falastrão, né? Ele já falou, eu 44 eu corro qualquer hora, já postou. Dizendo que 44 ele corre em qualquer momento, do jeito que ele quiser. É que nem. Eles usam a expressão, tipo, queria andar de bicicleta. Sabe? O cara é muito falastrão. Velho. Já falou que vai correr 43, que nem ele prometia correr Recorde 9,40 no mundial. 100. Agora promete. O Fred Curly é uma piada. Mas semana que vem voltaremos e estaremos muito próximo da. Não, semana que vem já vai ter acontecido a Maratona de Londres, né? Maratona New Que é a Balance, que nós não falamos também. Maratona da New Balance. E caiu teu áudio no finalzinho do programa, vou te cortar porque teu áudio caiu completamente do teu microfone, não tô te ouvindo nada. Então vou aproveitar essa parte para começar com a censura nesse programa. Derrubei Guilherme Curtis do programa, porque o áudio dele acabou. Ele não vai conseguir nem se despedir de vocês, ele tá falando ali, a boca dele se mexendo. Mas semana que vem a gente promete trazer Maratona New Balance, a gente promete trazer Maratona de Londres, repercussão também da Maratona de Boston que está acontecendo agora. Eu quero assistir, ainda bem, foi por isso que eu cortei o microfone dele. Então deixa aqui um abraço para todo mundo e dá uma banadinha pro pessoal aí, já que ninguém tá te ouvindo. Ainda bem que caiu só agora. Falamos semana que vem, galera, já também com os resultados do Curtis lá no Campeonato Sul-Americano de Atletismo, contando tudo pra gente do que rolou lá em Mar del Plata, na Argentina, tá bom? Forte abraço para todo mundo. Esse programa ficou com quase 1 hora e 4 minutos de tempo, de duração. E semana que vem estamos de volta. Um forte abraço, fomos!